O mundo estava dividido. Duas superpotências frente a frente, em um conflito silencioso que ecoava por todo o planeta. Era a Guerra Fria. Mas o campo de batalha não se limitava apenas à Terra. O próximo fronte seria o espaço sideral. A tensão pairava no ar naquela noite de 4 de outubro de 1957. Os olhos do mundo se voltaram para o céu, aguardando com expectativa. De repente, um brilho cortou a escuridão. Era o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história, lançado pela União Soviética. Um pequeno objeto metálico, não maior que uma bola de praia, mas que causou um impacto gigantesco. O bip constante do Sputnik, captado por rádios em todo o mundo, era como um lembrete incessante da façanha soviética. Os Estados Unidos, pegos de surpresa, sentiram o peso daquela conquista. A corrida espacial havia começado. Apenas algumas semanas depois, os soviéticos deram mais um passo audacioso. Uma cadela chamada Laika tornou-se o primeiro ser vivo a orbitar a Terra. Seu sacrifício abriu caminho para o que viria a seguir. A humanidade estava prestes a alcançar as estrelas. Do outro lado do Atlântico, os americanos corriam contra o tempo. A nação inteira se mobilizava, determinada a não ficar para trás. Cientistas, engenheiros e políticos uniam forças em um esforço sem precedentes. Mas os soviéticos ainda tinham mais um trunfo na manga. Na manhã de 12 de abril de 1961, o mundo assistiu maravilhado ao feito de Yuri Gagarin. O jovem cosmonauta tornou-se o primeiro ser humano a orbitar a Terra. Suas palavras, transmitidas do espaço, tocaram o coração de milhões. Eu vejo a Terra. Que beleza! A pressão sobre os Estados Unidos era imensa. O presidente John F. Kennedy sabia que era hora de uma jogada ousada. Em um discurso histórico, ele fez uma promessa que parecia impossível: levar um homem à Lua antes do final da década. Nascia assim o programa Apollo, um projeto de proporções colossais, mas o caminho não seria fácil. A tragédia bateu à porta logo no início, com a morte de 3 astronautas em um incêndio na Apollo 1. Foi um golpe duro, mas não o suficiente para abalar a determinação americana. Anos de preparação, testes e sacrifícios se seguiram. Cada lançamento, cada órbita ao redor da Terra era um passo a mais em direção ao objetivo final. O mundo acompanhava, fascinado, aquela corrida contra o tempo e contra os limites da tecnologia humana. Finalmente, chegou o grande dia. Em 20 de julho de 1969, milhões de pessoas ao redor do globo prenderam a respiração. Neil Armstrong desceu lentamente a escada do módulo lunar. Seu pé tocou a superfície cinzenta e empoeirada. E então, aquelas palavras que ficariam gravadas para sempre na história. Um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. A imagem da bandeira americana fincada no solo lunar dava a impressão de uma vitória definitiva dos Estados Unidos na corrida espacial. Mas a história é mais complexa do que isso. A União Soviética, mesmo não tendo alcançado a Lua, foi pioneira em muitos aspectos. Foram eles que lançaram o primeiro satélite, o primeiro animal e o primeiro ser humano ao espaço. Suas conquistas desafiaram os limites do conhecimento científico e da engenharia espacial. Os soviéticos enfrentaram perdas dolorosas e triunfos espetaculares com uma coragem incomparável. Cada missão, bem-sucedida ou não, era um passo adiante na compreensão do cosmos. A corrida espacial, que começou como uma competição acirrada entre duas nações rivais, acabou se transformando na maior era de exploração e inovação da história humana.
Os avanços tecnológicos desenvolvidos durante esse período beneficiaram não apenas a área espacial, mas também diversos setores da sociedade. As descobertas feitas nessa época abriram caminho para as comunicações via satélite, previsões meteorológicas mais precisas e uma compreensão mais profunda do nosso planeta e do universo que nos cerca. Mais do que isso, a corrida espacial inspirou uma geração inteira. Jovens ao redor do mundo sonhavam em se tornar astronautas, engenheiros e cientistas. O impossível parecia ao alcance das mãos. À medida que a década de 1960 chegava ao fim, a intensidade da competição começou a diminuir. Gradualmente, a rivalidade deu lugar à cooperação. Americanos e soviéticos perceberam que havia mais a ganhar trabalhando juntos do que competindo. Em 1975, ocorreu um evento simbólico que marcou essa nova era, a missão Apollo-Soyuz. Uma nave americana e uma soviética se encontraram em órbita, seus tripulantes apertando as mãos no espaço. Era um sinal de que a exploração espacial poderia unir a humanidade, em vez de dividi-la. Nos anos que se seguiram, a colaboração internacional se tornou a norma na exploração espacial. A Estação Espacial Internacional, um projeto conjunto de várias nações, é o maior símbolo dessa cooperação. Olhando para trás, podemos ver que a corrida espacial foi muito mais do que uma competição entre duas superpotências. Foi um capítulo extraordinário na história da humanidade, repleto de coragem, inovação e sacrifício. Os homens e mulheres que participaram dessa jornada demonstraram uma lealdade inabalável aos seus países e à causa da exploração espacial. Sua disciplina e dedicação permitiram que a humanidade alcançasse feitos que antes pareciam impossíveis. No entanto, não podemos esquecer o contexto em que tudo isso ocorreu. A corrida espacial foi um produto da Guerra Fria, um período de tensão e medo constantes. Enquanto olhávamos para as estrelas, a ameaça de um conflito nuclear pairava sobre o mundo. É uma reflexão sobre a dualidade da natureza humana. Nossa capacidade de alcançar as alturas mais elevadas da realização científica coexistia com o potencial para a destruição em massa. A corrida espacial nos ensina que grandes conquistas muitas vezes nascem da competição e do conflito. Mas também nos mostra que, quando trabalhamos juntos, podemos alcançar horizontes ainda mais distantes. Hoje, enquanto nos preparamos para os próximos passos na exploração espacial, Marte, os confins do Sistema Solar e além, lembramos das lições do passado. A cooperação, não a competição, é o caminho para o futuro. As estrelas continuam a nos chamar, e a humanidade, impulsionada pela curiosidade e pelo desejo de explorar, continua a responder. A jornada que começou com o bip do Sputnik está longe de terminar. Enquanto olhamos para o céu noturno, lembramos dos pioneiros que abriram o caminho. Seus sacrifícios, sua coragem e sua visão nos inspiram a continuar sonhando e explorando. A corrida espacial pode ter terminado, mas a aventura humana no cosmos está apenas começando. O legado daqueles primeiros passos além da Terra continua a nos guiar, lembrando-nos de que juntos podemos alcançar as estrelas.